Boa noite, meus amados irmãos, a paz de Deus, a paz do Senhor amado Jesus Cristo. Arrependei-vos, meus amados irmãos, porque é chegado o Reino dos Céus. Deus te abençoe, Deus te proteja, Deus te guie, Deus te guarde. Você marido, você mulher, você filha, você filho, você vizinhos, você sobrinhos, você sobrinhas, você primos, você primas, você pais, vocês, avós e toda a tua descendência. Escutai o que o Espírito Santo diz às igrejas, tá? Aqui a palavra de Deus, porque Deus é Espírito, não importa que eu escrevo agora, mas é Espírito em verdade. Que está no livro de João, capítulo 4, versículo 24. Meus amados irmãos, tá? Que a palavra de Deus está no livro de João, capítulo 1, versículo 46 adiante. Disse-lhe Natanael: pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Disse-lhe Filipe: vem ver. Jesus viu Natanael vir com ele e disse: eis aqui um verdadeiro israelita, em quem não há dúvida. Disse-lhe Natanael: de onde me conheces tu? Jesus respondeu e disse-lhe: antes que Filipe te chamasse, te vi eu, estando tu debaixo da figueira. Natanael respondeu e disse-lhe: Rabi, tu és o Filho de Deus? Tu és o Rei de Israel? Jesus respondeu e disse-lhe: por que te disse, vi-te debaixo da figueira, crês? Coisas maiores do que estas verás. Disse-lhe: na verdade vos digo, que daqui em diante vereis o céu aberto e os anjos de Deus subirem e descerem sobre o Filho do Homem. Sobre esse versículo, meus amados irmãos, o Senhor Deus poderia estar falando. É que ele não é que nem um homem que vê pela aparência, ele vê pelo coração, ele busca pelo coração. Antes que você nascesse, está no livro de Jeremias, capítulo 1 adiante, versículo 1 adiante, antes que você gerasse no ventre da tua mãe, Deus já te conheceu. E antes que Deus te colocasse, te tirasse do ventre da tua mãe, colocasse para o mundo, Deus já te colocou sobre um profeta de Deus, um escolhido de Deus, sobre um chamado para ele. Foi assim que Deus viu Natanael. Então, o que é que esse versículo está falando? Deus, ele conhece os seus escolhidos. Ele veio foi atrás dos seus escolhidos, os discípulos. Então são os escolhidos. Seja um escolhido de Deus. Espero que você seja um escolhido de Deus. Sobre o versículo, Natanael falou: será que virá alguma coisa de Nazaré? Em Nazaré sempre vem coisa boa. Você que está sobre o fruto de você que é um escolhido, você que foi chamado por Cristo, foi comprado por Cristo, demonstra que o teu Deus, Jesus Cristo, ele é a luz do mundo, ele é o Salvador, ele é o caminho da vida, ele é a solução, ele é a causa que ele veio pelos doentes, que ele veio pelos doentes, para toda a humanidade. Ele veio para libertar dos demoniados, libertar os pecadores, que todo mundo está debaixo da maldição, os milagres do maligno. Do mundo são por fala do mundo, tem os do eu. Enquanto estiver debaixo da maldição, está no pecado, está escravo da prostituta, está escravo do salário, o salário do pecado é a morte. Está pegando com a escrava. Então mostra que o Senhor Jesus, ele é a luz, que ele é o sol da terra, ele é a paz que o mundo não dá, que ele já venceu este mundo, que é Satanás, ele venceu Satanás sobre a cruz. Já ele é o fim da lei,
a salvação eterna para o reino eterno, o céu, ao ladinho dele. Mostra para todo mundo, para todo redor, para onde você andar e caminhar, que o Senhor Jesus está em você, que você é o reflexo de Jesus. Jesus está em você, mas que você é diferente, mas que você é o sal da terra, você é a paz que não dá. O Senhor Jesus disse: os discípulos são a luz do mundo, os discípulos são o sal da terra. Não deixa os homens pisar em você. Se os homens pisar em você, tentar abordar com você, você vai se tornar um sal insípido. E quando você se torna um sal insípido, o pouco que Deus colocou em você, o inimigo vai tirar, o Satanás vai tomar, vai tirar de você, que está usando as pessoas, vai tirar. Ele tira, se você se posicionar na verdade, na palavra de Deus, se ficar com medo dos homens, ele tira. Satanás, ele é espírito também. É espiritual. Nossa luta não é contra a pessoa, nossa luta é contra os principados. Está no livro de Efésios, capítulo 6, ao versículo 10 ao 20. Nossa luta são contra os principados, contra as potestades celestiais deste mundo, que ele anda ao nosso redor, caçando uma brecha para nos atacar, para nos afligir, para tirar a presença de Deus. E ele sempre vai usar pessoas, não tem como ele usar de outra maneira. Ele usa pessoas, animais, tudo, ele usa tudo. Ele usa tudo mesmo, ele usa o vento, tem vento que é de Deus, tem vento que não é de Deus. Mas quando ele vê, ó, meus amados irmãos, Satanás, ele nunca vai colocar a mão em algo se Deus não deixar. Satanás só coloca a mão se Deus deixar. Ele pede permissão para Deus. Ele tem permissão para nada. Ele tem temor a Deus. Ele não vai colocar algo que Deus não vai deixar. Tudo é de Deus. Quando vê Satanás só colocar algo agora, quando vê algo acabar, se destruir sobre a tua vida, está desmoronando, está acontecendo algum caos, que você não cresce, você não prospera, você não cresça, que tem olho gordo, invertal, isso, A e B, etc, sobre a tua vida, que você não vai para frente, é Satanás que está fazendo. Mas foi Deus que deixou, porque você deu a brecha, então você tem que trancar essas brechas, para que não entre inferno na tua vida. Ele ficar sendo uma brecha para nos atacar. Então nós temos que procurar um máximo para fechar essa brecha. Porque a nossa luta não é contra as pessoas, é contra o reino das trevas. Mas o reino das trevas usa só as pessoas para nos afligir. Sempre. Ele não usou para Jesus desde sempre, desde assim que Jesus nasceu, antes de nascer. Antes de nascer, ele já estava usando as pessoas, queria matar Jesus de todas as maneiras. Mas quando Jesus é escolha de Deus, filho de Deus, todos que é de Deus, escolha de Deus, Deus sempre vai proteger. Deus sempre vai usar alguém para proteger de tudo e tudo. Ele vai usar pessoas, vai usar animais, vai usar tudo, porque tudo é dele, a criação dele. Então eu queria matar Jesus. Mas quando você é de Deus, Deus não vai deixar. Quando Satanás ele se coloca alguém para te infernizar a tua vida, querer te matar, te destruir, dizendo que você é isso e aquilo, Satanás está usando, mas Satanás vem de um lado e Deus coloca outro sempre para diminuir ele. Deus sempre está um escape. Deus não vai deixar Satanás pintar e abordar contigo. Ele vai te proteger e protege os seus. Ele disse que não quer que o seu Jesus disse assim, Pai justo, eu vou ao céu, ao seu lado, mas vou deixar esses, eu quero que os seus protejam, que são os discípulos. E Deus protegeu. Deus protege os seus. Mas confia somente nele, não confia em ninguém. Deus não quer que você confie em homem, não confie em ninguém, porque o homem não merece oração não. Todo mundo é pecador, todo mundo está debaixo dessa emoção, são pecadores. Não tem por ninguém é Deus não. Não tem proteção em homem, ninguém não. Se alguém botar proteção em homem, qualquer coisa do mundo, sem ser Jesus, está botando a proteção em uma maldição hereditária, terrena, satânica. Está botando Satanás. E a salvação é para este mundo, que é para o inferno.
Senhor Jesus disse: aquele que quiser salvar a sua vida, vai perdê-la. Se você botar a proteção 100% no homem, meu amado, minha amada irmã, você fica ciente que você vai para o inferno. Mas aquele que perder a sua vida por minha causa, esse realmente está salvo. Perder a sua vida por Cristo. Mas aquele que quiser salvar a sua vida por esse mundo vai perdê-la. Mas aquele que morrer por Jesus Cristo, perder a sua vida por Cristo, salva lá. Para um reino eterno. Deus é Espírito. Basta confiar nele. Somente nele. E ninguém. Faz que nem Miqueias fez. Eu não botou esperança expectativa nenhuma, mas sim Deus. Esperei, Senhor, pelo Deus da minha salvação. Por que Miqueias falou isso? Você vê que Jesus falou depois sobre Miqueias. Miqueias já vinha falando antes de Jesus. Mas Jesus veio. Mas Jesus veio antes, mas Jesus veio depois. Mas Jesus falou dessas palavras de Miqueias. Palavras de Miqueias. Por que Jesus falou isso? Porque os próprios familiares de Miqueias demonstrou que serem os próprios inimigos dele, as próprias famílias. Por isso que ele falou isso. Porque um puxava para o outro. Eles estavam no mundão, não confiavam no Deus deles, estavam adorando outros deuses. Quando você deixa Jesus de lado, você está adorando outros deuses. Não é Jesus. Então ele botou a expectativa somente em Deus, Miqueias. Esperando o Senhor, ele venceu. Deus não perde uma batalha. E com a paz de Deus, amado Jesus Cristo, seja, meus amados irmãos, faça sempre a vontade de Deus, seja sempre uma luz, um sal. Sal salgado, sal da terra. Faça com que as pessoas vejam a reflexão de Jesus em você. Porque Jesus já venceu este mundo. Se Jesus venceu, você também já venceu. Quando está em Jesus, você já venceu. E com a paz de Deus, amado Jesus, que Deus te abençoe e te guarde. Eu declaro agora que esse Deus será abençoado e cheio de paz para todos. Em nome do Senhor, amado Jesus, onde é fogo de vida, da terra e debaixo das águas. Todo em geral, as crianças, os jovens, adolescentes, todos os homens, todas as mulheres, tendo são todas as idades. E os animais da terra e debaixo das águas. Que faça chuva e sol sobre maus e bons. Que chuva de cair sobre maus e bons. Em nome do Senhor amado Jesus Cristo. Eu declaro e profetizo em nome do Senhor Jesus Cristo que terá paz para o mundo inteiro. Em nome de Jesus. Terá saúde. Terá emprego em abundância. Eu declaro em nome do Senhor amado Jesus Cristo, este mundo há de melhorar cada vez mais. Mas para o mundo melhorar cada vez mais, você tem que procurar ouvir a palavra de Deus. Você tem que procurar crer. Ficaria entre os servos de Deus fazer a parte deles, mas vocês, que é a humanidade, não procuram ouvir as palavras, não creem em Cristo. Será igual aquela multidão lá que Jesus estava pregando lá. Tinha um coração endurecido. E creio só os discípulos que creram. Já a multidão não creram, desprezaram. E Jesus estava lá. O Filho de Deus estava ao vivo lá, estava vendo, estava tocando nisso. E não creram. E agora é espiritual, você não vê. Deus é espírito. Não seja que nem um ateu, um judeu. Não seja que nem um Tomé que duvidou. Não seja que nem o Judas. Que todos aqueles se tornam Judas. Não seja que nem o Pedro que negociou Jesus, não queria que Jesus morresse. Porque todos aqueles que se tornam Pedro, se tornam um ateu, se tornam um Judas, se tornam um Tomé. Eles só creem naqueles que eles tocam e eles veem. Então, é Deus, outro tipo de deuses. E a salvação, o Deus dele, a salvação dele é para este mundo. Todos aqueles que só creem no que ele toca e vê, a salvação dele está para este mundo. Está salvando para o mundo, não é para Cristo. Deus é Espírito. O Senhor Jesus disse a Tomé e aos discípulos:
Bem-aventurados os que não ouviram e creram. Tomé, não seja incrédulo, mas crente. Porque Tomé virou incrédulo, duvidou de Deus. Só foi parar a crer quando ele ouviu Jesus e tocou no Senhor Jesus Cristo. Aí ele foi passar a crer. Faz que nem os discípulos. Bem-aventurados que não ouviram e creram, porque Deus é Espírito. Procurar ouvir as palavras de Deus e procurar crer. Só você por ouvir pela palavra de Deus. Ora, sem fé é impossível agradar-lhe. É necessário que aquele que se aproxime de Deus creia que ele existe e que será galardoado por Deus. Está no livro de Hebreus, capítulo 11. Fique com a paz de Deus, amado Jesus Cristo. Abençoe e guarde e proteja. Jesus te ama, eu também.